tentando relacionar novamente neurologia e mistério. Lógico, nossa especialidade ainda guarda muitos segredos, coisas que ainda não temos plena condição de tratar. De todos esses problemas que nós lidamos no dia a dia, qual aquele que você acha que nós estamos mais próximos de resolver? As demências, as doenças vasculares que hoje em dia a gente considera como uma doença evitável em grande parte dos casos, a epilepsia. O que você acha que a gente está mais próximo de resolver? Bom, primeiro eu vou fugir um pouco, eu vou chegar lá na sua pergunta, mas eu vou começar falando sobre o grande mistério, o grande problema da neurologia é a mente, a consciência. Que até hoje, no século XX, a Cinderela da ciência era a física de partículas. E muitas coisas, todo mundo corria atrás da física para procurar uma luz, né, do conhecimento. Mas a física explica muita coisa, mas não explica a consciência. Não explica a consciência. Então a consciência ainda, o Penrose tenta explicar através da física quântica, mas não consegue. O Descartes, também o fundador da filosofia moderna, também tem as teorias, mas também não é aceita. Não. Do ponto de vista patológico, eu acho que a neurologia vem fazendo avanços apreciáveis, né? Porque nós gozamos de má reputação, né? Os outros especialistas nos olham com muita reserva. A neurologia não cura nada. Aí eu pergunto, e doenças crônicas nas outras especialidades? Também a maioria não cura, né? Então eu acho que foi feito grandes avanços na área vascular, na neurovascular. Eu acho que nós estamos avançando rapidamente. Muitos avanços na epilepsia, hoje nós controlamos, mas ainda não curamos a epilepsia, não é? Nas cefaleias, na enxaqueca, eu tive uma vez um debate aceso com o Edgar Rafael Júnior, ele que foi o maestro, ele foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Cefaleia, mas me convidou e outros para participar. Mas ele falava que curava a enxaqueca. Num congresso em Campo de Jordão. Tinha o pró e o contra, né? Eu digo, não, você não cura a enxaqueca. A enxaqueca às vezes desaparece espontaneamente. Como certas formas de epilepsia benigna, epilepsia rolândica benigna da infância, desaparece. Ela tem uma duração e a natureza, vamos dizer assim, entre aspas, cura. Com o tempo, o cérebro se mieliniza, amadurece e cura. Não sei por que mecanismo, né? Então, muitas doenças têm cura espontânea, né? Mas eu digo a cura efetiva, com o dedo na neurologia, lá, na terapêutica neurológica, né? Então, os avanços têm sido feitos em todas as áreas, né? Demência, a coisa vai devagar, né? Existe muito entusiasmo que eu não fico contagiado, não, que o Alzheimer vai ter solução a curto prazo. Acho que não, acho que não. O problema da demência ainda tem aquelas demências curáveis, né? Demência que nós sabemos que tem uma causa que pode curar, mas as demências degenerativas, ou as doenças neurodegenerativas, por exemplo, você abre hoje a internet e está cheio de médico lá que cura Parkinson, que cura Alzheimer, que cura até cegueira. Eu digo que eles têm que ser canonizados, né? Porque só Deus que curou cegueira, né? Então, esses milagres, entre aspas, ainda nós não temos na neurologia. Eu acho que a neurologia avança muito até para controlar sintomaticamente. Por exemplo, o Parkinson, você tem aqueles anos de lua de mel, né, que se chama com a levodopa,
Não? Depois começa a aparecer o problema da farmacoiatrogenia. O próprio medicamento começa a produzir outras formas de problema, discenesias, né, alucinações, e alguns caminham para demência, né? Alguns parkinsonianos eu tenho um parkinsoniano que tem que mora em Poços de Caldas, o mais antigo, eu trato há 24 anos. Agora ele está entrando num processo demencial. Eu falei para a família, agora não tem jeito mais. Agora é progressivo, né? Porque não tem, eu não conheço ninguém que cura demência. Né? Então eu acho que nós estamos ainda caminhando a passos de tartaruga, mas estamos caminhando. O importante é não ficar parado, né? É progredir, mesmo que seja lentamente. Né? Então, hoje a gente controla bem muitos tipos de cefaleia em salvas, que é terrível, às vezes chega até o suicídio, né? Enxaquecas, às vezes terrível, que desorganiza a vida das pessoas. Quer dizer, né? Na área de doenças imunológicas, nós temos algumas que a gente, como, por exemplo, esclerose múltipla, tem muitos casos, você deve ter, eu tenho casos no consultório que foram curados com esses imunomoduladores. Né? Agora apareceram aí os biológicos. Coimbra da vida, o Coimbra. que usam megadoses de vitamina D, quer dizer, isso aí não tem nenhum sentido, né? Eu, quando fui dar uma vez uma palestra na Sociedade Brasileira de Parques, aqui na Bosque de Saúde, quando eu terminei a palestra, muitos levantaram a mão, né, que estavam lá na plateia. Doutor, o senhor viu uma notícia ontem de um cientista brasileiro que descobriu um novo tratamento para partos? Eu não estou sabendo. Mas ele cura parto? Cura. Falei, então tem que ganhar o Nobel da Medicina. No dia seguinte eu ia saber que era o seu Coimbra, que dava lá uma dieta com banana, não sei o que mais, né? Então, existem muitos enganadores, né? Muitos da boa-fé, né? Porque o indivíduo, quando tem uma doença crônica ou uma doença incurável, ele se entrega até para o Laio Ribeiro, né? Então, isso acontece. Né? O desespero leva. Mas é inegável que em todas as áreas a neurologia fez avanços consideráveis. Outra coisa muito importante que aconteceu em São Paulo, falando na história da neurologia, é o Clube de Ciências Neurológicas do interior do estado de São Paulo. Né? Hoje nós temos importantes núcleos, você está num deles, está batendo. Né? Temos importantes núcleos de multiplicação do conhecimento, de geração do conhecimento, na Unicamp, em Ribeirão Preto, né? Em São José do Rio Preto, Sorocaba. Né? Então, esse clube se reúne também periodicamente em uma dessas cidades para debater problemas neurológicos. Né? Como a Sociedade Brasileira de Cefaleia fez, esse é o grande legado do Edgar Rafael Júnior, que era meio deslumbrado. Né? Eu tinha muita divergência com ele. Né? Não que eu seja dono da verdade, mas ele dizia coisas que eram um pouco fantasiosas, né? Mas ele teve esse mérito. Ele criou a sociedade e plantou sementes em muitos estados brasileiros, que hoje são avançados na área de cefaleia, fazem pesquisa lá no norte, nordeste, Minas, sul. Né? E hoje a Redec, Internacional Redec, tem um dos maiores números de filiados no Brasil.
né? E participam ativamente de congressos, levam trabalho, são premiados. Então, isso é importante, esse incentivo à pesquisa, à boa prática da medicina, né? Isso tudo nessas sociedades, nessas instituições, o médico vai internalizando isso. Isso é importante.